Sabe os Andes, a Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes, ela produz, talvez pelas condições de altitude, ela produz uma coisa, um fenômeno que só existe lá, que chama megacolo andino. Onde, aí, já alguém... Talvez por pressão atmosférica, e uma outra coisa que é imputada nessa alteração, nesse megacolo, nos moradores da região dos Andes, é aquele negócio de usar chá de coca. Então, tem alguma coisa relacionada com o uso do chá de coca e alterações nos nervos da parede intestinal. Isso é uma situação que não é por doença de Chagas, é o chamado megacolo andino, comum daquela galera lá do Peru, Colômbia, etc, etc. Uma outra situação que é muito comum, que acontece ainda na vida infantil, que é o chamado megacolo congênito. São crianças que nascem sem nervos, porque, na verdade, se o intestino se move, primeiro, é porque tem músculo, e além de músculo tem inervação. Então, tem crianças que nascem sem inervação ali na região do ânus. E aquele ânus não tem a capacidade de contrair e relaxar. E aí a coitadinha da criança começa a comer e vai ficando dilatado o intestino. Ela está como que obstruída. Mas nesse caso aí dela, a operação vai ter que ser feita logo ou pode ser ocorrer só se manifestar o problema dali a vários anos, na vida adulta? Depende. Tem crianças que têm uma área de falta de nervo. Essa falta de nervo a gente chama de aganglionose. Então, tem pessoas que têm essa área sem inervação longa, mais de 5, 10 centímetros. Isso dá um quadro muito agudo e já nos primeiros meses de vida a mãe já percebe que é aquela criança que fica o tempo todo com a barriga estufada e não faz cocô. E se espreme, grita, e é chá de camomila, e é toda essa confusão toda, é moeda no umbigo para não estufar. Lembra da moeda no umbigo? Era falando da hérnia. Você não lembra, mas a galera usava a moedinha, né? Então, e isso acontece ainda nos primeiros 2, 3 meses de vida. Isso tem que operar ainda nessa fase. Tem outros que é o que a gente chama de aganglionose curta, e, portanto, a área sem inervação é pequena, e aquilo consegue escapar fezes, e é aquela criança que é meio que constipada, que tem o intestino preso, e que esses sintomas eles vão se acentuando à medida que ela entra na adolescência. E aí eles são operados já nessa fase mais tardia. Mas, de um modo geral, quem tem essa área mais importante, ela é operada ainda na primeira infância, nos primeiros 2 anos de vida. E tem um terceiro tipo de megacolo, que é muito comum hoje em dia, que é o chamado megacolo psicogênico. Crianças que são abusadas, não estou falando de abuso sexual, mas abusadas moralmente, que os pais batem, que ela se sente abandonada, porque a mãe trabalha 15 horas por dia, o pai 18, e elas ficam largadas com vó, com creche, e elas criam um trauma emocional, e esse trauma... Já ouviram falar de Freud? Freud é tudo na história da humanidade. Porque Freud falava que a nossa consciência, o que a gente acha que é o mais importante, não é. Na nossa atividade cerebral, a consciência, se você voltar em percentual, ela representa 20%. 80% da atividade cerebral nossa está no inconsciente, está no que a gente... E ele conseguiu fazer o tal da interpretação dos sonhos. Só antes de você perguntar, Paulo, deixa eu só concluir. Então, esse psicogênico está relacionado a isso, com esse trauma que algumas pessoas têm e elas passam a ter a necessidade inconsciente de reter cocô. E isso aí não resolve com cirurgia, resolve com terapia, resolve com carinho, com afeto. É o chamado megacolo psicogênico. Isso seria causado pelo seu entendimento, tipo, por exemplo, por estresse pós-traumático? Pode ser. Mas, via de regra, são situações que acontecem ainda na infância. Crianças foram abusadas, por exemplo, na infância? Sim. Aí poderia desenvolver isso na vida adulta? Via de regra, ele já cresce com isso. Sim, mas aí na fase adulta gravaria e viria, por exemplo, causar uma... Sim, é claro.
É claro. Então é mais ou menos isso. Então ele perguntou as causas de megacolo e o que é o megacolo? É a dilatação, é o colo dilatado grande. E esse colo grande ele tem dificuldade de botar gases e fezes para frente, a pessoa fica entupida e tem que ir para o pronto-socorro. Tem pessoas que... Eu já vi um paciente que estava 1 mês sem evacuar. A senhora já se imaginou nessa situação? Coitada, né? O cidadão já nem fala, porque senão ele transborda, né? É uma situação muito grave. Para finalizar, acredito eu. Assim, por exemplo, e no caso assim, da pessoa que teve assim, a vida não teve problema nenhum, então, mas poderia se encaixar um desses casos aí, mas nunca teve problema intestinal. Aí chega lá 30, 40 anos, aí ele teve megacolo, opera e fica ostomizado. Pode ocorrer? Pode ter correlação com isso? Pode. Estresse pós-traumático, abuso infantil? Claro, pode. Na vida, tudo pode. E o que acontece é que, e esse é eu acho que é o grande erro da humanidade. O ser humano ele é muito prepotente. A gente acha que sabe de tudo, né? A gente destrói a floresta, amazônica para construir prédio no sul e sudeste e está tudo bem. A natureza vem décadas depois e não está tudo bem. Vocês vão pagar essa conta, vão ter que resolver o problema da água. Quer dizer, aquilo que quem tem a minha idade aí dos 40, 50 anos de idade, ouvia a professora falar que a Terra era o planeta água, que o Brasil era rico em água, e hoje como é que é? Então, na verdade, tudo é possível e a nossa ignorância não conhece. O que a gente sabe, principalmente sobre os aspectos afetivos, os aspectos emocionais da vida humana, ele é muito pequeno. E hoje há uma moda muito grande em adoecer as pessoas. A senhora já viu aquelas pessoas assim no salão de beleza? Eu tenho colesterol alto. Aí a outra fala, tenho gordura no fígado. Gordura no fígado está muito em moda. Também, eu tenho depressão. Eu não consigo nem olhar para a cara do meu marido, que de tão deprimido. Aí a outra, não, eu tenho ansiedade, eu tenho vontade de matar esse infeliz. Né? E fica. E aí, cria-se um CID e vende-se muito remédio. Então, há, sim, na nossa sociedade moderna, e aí eu gostaria de apresentar para vocês, vale a pena, né, Rita, fazer esse comercial de uma filósofa querida, a Márcia Tiburi, que tem um livro que chama Filosofia Prática. E aqui nesse livro ela fala um pouco disso que eu acabei de falar. Na realidade, há uma indústria da doença. Essa indústria da doença, abordado no Filosofia Prática, fala exatamente disso. De que a gente cria e consegue explicar que você não consegue trabalho porque você está deprimido, e aí você fica deprimido, e aí quer se encostar no INSS e por aí vai. Aí aquele mesmo deprimido, né, Rita, às vezes acontece, está deprimido, arruma um namorado, aí volta. Doutor, fiquei tão bom, quer dizer, que diabo... E o Prozac que a senhora estava tomando, eu larguei isso de mão. Não precisa mais, quer dizer... Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, e eu que labuto com o outro lado da mesa, eu procuro sempre imaginar o que está passando na cabecinha de cada um de vocês. Por que você está ali? O que de fato aconteceu? Porque eu acho que há uma correlação muito grande entre as doenças do corpo e as doenças da alma. Eu acredito muito nessa questão. E entre corpo e alma, é evidentemente que aí há espaço para uma grande vã filosofia que está dentro de cada um, que está dentro do outro que vocês são, e que a gente tem que respeitar esse outro. Por isso que eu, por exemplo, como profissional, eu não imponho nenhum tratamento. Eu tenho pacientes aqui nessa sala que sabem disso. Que eu chego e digo, olha, a tua cirurgia é essa. Teve uma criatura que demorou mais de ano para... já está terrível ali, para operar. Porque é uma decisão dela. Do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, tem que fazer. Não vai fazer? Não vou fazer agora que eu estou com minha empresa, e minha mulher emprenhou, e eu estou agora fazendo um monte de coisa. Qual o problema? Não há problema nenhum. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse prisma, né?
Porque uma coisa a gente não pode esquecer. Depois que você nasceu, qual é a única certeza que a gente tem? É a morte. E qual é o grande problema do ser humano ocidental? A gente divide o mundo em Ocidente e Oriente. Oriente, normalmente a gente tem aquela ideia do japonesinho lá de perninha cruzada. Né? O budismo, o japonês. Isso acabou. Já ligado lá tomar Coca-Cola com vodka, que é uma beleza. Esqueceram o saque e não tem mais nada disso. Porque o capital chegou lá detonando e a negada tem que consumir para manter o sistema. Então, na verdade, esse questionamento todo a gente tem que levar com muito, muito cuidado, com muita atenção, porque a morte é uma certeza. E nós procuramos a cada dia fugir dela. Veja, por exemplo, as moças que ficam botando silicone nos seios, botox na cara, não consegue nem rir, né? É a busca da vida eterna. Isso é o que o ser humano sempre buscou. Por que que isso acontece? Porque a gente tem medo, morre de pavor de quem? Do desconhecido. Não é da morte, é do desconhecido. A gente gosta tanto da coisa conhecida que às vezes tem, por exemplo, um marido que é um traste, mas não larga o conhecido, porque, é meu marido, com medo de ir para uma outra aventura, ir para uma outra história. Você prefere ficar naquela zona, que chama agora, está na moda essa expressão, zona de conforto. Você fica ali confortavelmente com aquilo, e tudo bem, sofrendo, e tudo bem. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. E é isso que eu queria deixar para vocês aqui como mensagem. Vocês não podem buscar a zona de conforto. Então, a gente tem que pensar que um dia todos nós iremos morrer. Eu, por exemplo, tenho... o corpinho aqui vai. Eu, por exemplo, tenho como único objetivo na minha passagem por aqui. Um dia, eu tenho 2 filhos, a senhora encontrar com um filho meu e dizer, teu pai é um cara bacana. Eu acho que esse é meu objetivo de vida, é tratar com respeito, é tentar ver o outro que existe na minha frente, que eu me relaciono. E nessa perspectiva, não é o fato de você ser um ostomizado que você está no final da linha, que você é um de segunda classe. Não, você é um ser humano, você tem vida, você respira, você está acordado, você tem relações de trabalho, você tem muitas perspectivas. E não adianta querer se acomodar. Não adianta. Se temos vida, nós temos que viver. E viver com muita dignidade, tentar viver o melhor possível a cada dia. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se, por exemplo, um minutinho e a senhora já conta. Se, por exemplo, nós temos aqui nessa instituição falta de banheiro para lavar a bolsinha, tem que juntar e reclamar. Se na estação do metrô nem banheiro tem que começar a reclamar. Então, a gente tem que imaginar que se nós estamos aqui, a gente tem que ser ético com essa vida que nos foi dada. E ser ético com essa vida que nos foi dada é tentar vivê-la da melhor forma possível. Então, não adianta ficar nesse oi, 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 ai, eu quero ir para o INSS, eu quero me encostar, eu quero ir para a casa de campo, eu quero ficar... Não fuja. Não adianta fugir. Tem muita gente que procura fugir e aí fica usando crack, cocaína, cachaça. Não fuja. Em frente. Você pergunta e depois a senhora fecha essa palestra.